Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, diz assim: a parábola do fariseu e do publicano. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. Jesus e o seu meio sábio de ensinar. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Então, gente, aqui quando ele falou do jejum, que ele jejuava 2 vezes por semana, o jejum ele não era na época uma prática ordenada pela Torá, mas era a não ser o jejum do dia da expiação, que isso eles faziam 1 vez por ano. Lembra que eu já falei aqui? Que era quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, fazia esse sacrifício ao Senhor, que eram as ofertas da expiação. Todos tinham que se consagrar, todos tinham que fazer jejum, ninguém podia ter intimidade com a sua esposa, com o seu esposo. Eles precisavam estar limpos, consagrados para o dia da expiação. E ali, né, os fariseus, entretanto, eles haviam instituído jejuns às segundas e às quintas-feiras. E da mesma forma, em relação ao dízimo, os fariseus ofereciam a 10ª parte de tudo quanto eles produziam. Recebiam ou ganhavam, e não apenas do salário e de algumas rendas, conforme prescrevia a lei mosaica. Ou seja, então teve coisas que eles incluíram, que não estava descrita ali, escrito por Moisés, conforme a direção de Deus, né? Que Deus deu através do Espírito Santo, coisas que Deus mesmo falou para o próprio Moisés e ele escreveu. Então, eles instituíram estas coisas e eles se achavam os santarrões. Eles julgavam os outros, se achavam superiores, eles eram melhores, né? E aqui, quando esse homem disse para Deus, ele pediu: seja benevolente comigo. A palavra benevolente, ela vem do grego, tá? Que quer dizer ser conciliado, expiado, indulgente. Então, os publicanos, né? Eles não evocavam o seu bom coração ou boas obras, mas súplica, né, a misericórdia do Senhor para lhe perdoar os pecados e receber as suas orações e ações de graças. Porque o que os publicanos faziam? Os publicanos, eles eram cobradores de impostos. Lembra de Zaqueu, que eu já falei aqui? Eles cobravam impostos. Só que Roma mandava eles cobrar 1 moeda, eles cobravam 2, porque uma era deles. Então, eles sabiam que eles cometiam esse erro. Eles metiam a mão no povo, eles roubavam o povo literalmente. Às vezes as pessoas, para pagar 1 moeda já era um sacrifício, imagina 2, mas eles queriam que pagasse, tinha que dar o que era de Roma, e eles ainda diziam que era de Roma, né? Eles estavam roubando na cara dura. A gente vê isso pelo testemunho de Zaqueu, que ele disse: aquele que eu defraudei, eu vou restituir quadruplicado, que era o que mandava a lei, né? Então Zaqueu, ele sabia disso.
Ele disse: a metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres, e aquele que eu defraudei eu vou restituir. Então Zaqueu, ele fez o que estava escrito na lei, o que foi escrito por Moisés, dirigido por Deus, né? Então a gente vê que Jesus também, ele enfatiza um dos pilares da doutrina, né, doutrinais da fé cristã, a justificação. O fariseu, ele tenta se justificar a si mesmo ao apresentar as suas qualificações. Ele mesmo se qualificou: eu não sou adúltero, eu não sou corrupto, eu não sou roubador, eu não sou como esse homem. Ele estava ali, ele estava se exaltando diante de Deus, colocando as suas qualidades. Só que Deus, gente, Deus olha o nosso coração. Ele sabe quem nós somos realmente, lá no íntimo do nosso coração. Ele sabe como nós somos, se nós estamos mentindo, se nós estamos encenando que somos algo e não somos, né? Então, o fariseu, ele tenta se justificar a si mesmo, apresentando as suas qualificações morais e espirituais ao Senhor, e algumas, inclusive, acima do que a lei de Moisés ordenava. Entretanto, somente Deus pode justificar o ser humano culpado e já condenado. Ninguém mais, gente. Ao tentar justificar-nos a nós mesmos, estamos sendo falsos, mentirosos e desprezando a justiça da graça de Deus. Por quê, gente? A palavra diz que com a mesma medida que eu medir, vai ser medido para mim. Da mesma forma que eu pesar, a balancinha vai ser pesadinha para mim. Se eu estender meu dedinho para o outro, tem 3 aqui, ó, voltadinho para mim, ó. Se eu faço assim, tem 3 voltadinho para mim aqui. Então, eu não tenho que julgar ninguém, porque eu tenho os meus erros, meus defeitos, meus pecados. Eu sou um ser humano cheio de falhas, como qualquer outro. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos buscar a perfeição. Quando nós chegamos nesse nível, quando nós vamos crescendo, tendo maturidade e humildade primeiramente. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade de coração, gente, é o que manda esse fariseu. Ele nem olhou para o céu, ele só bateu no peito e reconheceu que ele era pecador, que ele estava errado, que ele andava errado, que ele fazia coisas. Ele reconheceu o seu pecado, pediu misericórdia para Deus, que Deus pudesse expiar aquele pecado, que Deus tivesse misericórdia dele, enquanto o outro estava ali, batendo no peito, se qualificando. Quantas vezes as pessoas fazem isso? Mas Senhor, eu sou uma pessoa tão boa. Mas Pai, eu sou assim, eu sou assado, eu sou desse jeito. Não cabe a nós nos exaltar. E não cabe a nós, gente, colocar nossa listinha de qualidades diante de Deus. Não. Quando a palavra diz: apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Eu vou apresentar as minhas razões, o porquê daquela mágoa, o porquê daquele ressentimento. Eu vou apresentar as minhas razões e ele vai me justificar. Eu vou dizer: Senhor, eu fiquei com essa mágoa no meu coração porque tal pessoa fez isso, mas me ajuda, Senhor. Tira isso de mim, eu não quero mais carregar esse fardo. Se humilhar. Eu estou apresentando aquela razão para o Senhor, como Ana. Ana chegou diante de Deus e colocou a alma dela, derramou a alma dela diante do Senhor. Ela apresentou as razões dela e ela foi justificada. Deus abriu a madre. Ela foi mãe de Samuel e de outros filhos e filhas. Por quê? Porque ela aprendeu a colocar tudo diante dos pés da cruz. E nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros. Ninguém faz nada sozinho, gente. Jesus, quando ele veio, começou o seu ministério, tá? Aos 30 anos, quando ele desceu a água do batismo,
quando ele foi cheio do Espírito Santo, quando ele foi para o deserto para ser tentado por Satanás, ali Jesus começou. Só que Jesus, depois disso tudo, ele foi escolher 12 discípulos, 12 que caminharam com ele por 3 anos. 12 pessoas seguiram ele, depois tinham muito mais. Porque quando Jesus chamou e enviou de 2 em 2, eu acho que eles já eram mais de 70. Quando Jesus disse, em meu nome vocês vão ir nas aldeias circunvizinhas, vocês vão de 2 em 2, vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios, e aquele que aceitar, fique ali. Aquele que rejeitar, bate a sandália dos pés de vocês e vão para outro lugar. Ou seja, vocês não querem, vá para quem quer. Então, isso Jesus ensinou, qualificou. Ele podia ter vindo e ter feito tudo sozinho, mas ele não fez. E Deus, gente, na sua misericórdia, ele ainda usa a gente. Ele ainda quer que aquela palavra que a gente sabe é uma ferramenta para ganhar outra. Quantos dons Deus nos dá de intercessão, de limpeza, de visitação. Deus nos dá dom de louvar, de tocar instrumentos. Cada um tem dons e talentos diferentes. Eu não sei, né? Nunca cantei, mas Deus não... Se Deus me chamar para cantar, amém, Ele vai me qualificar. Mas tem pessoas que já têm o dom para cantar, para tocar um instrumento. E Deus, gente, Ele vai chamando, Ele vai qualificando, Ele vai dando esses dons, talentos para cada um de nós. Tem pessoa que tem o dom, o chamado para trabalhar com as crianças da escolinha. Tem pessoas que vão evangelizar no presídio. Tem pessoas que vão trabalhar com mulheres. Outros vão trabalhar com casais. Uns vão trabalhar somente com homens. Outros vão trabalhar com pessoas que estão se libertando de dependência alcoólica, química. Então, para cada um, Deus vai dar uma qualificação. Nem todos vão fazer o mesmo trabalho. Por que Jesus disse que nós fazemos parte do mesmo corpo e Ele é o cabeça? A cabeça guia o corpo. E cada membro que nós temos, cada um tem funções diferentes. A minha mão não faz o que o pé faz. O meu braço não vai fazer o que a minha perna faz. Então, cada um é essencial, nenhum é dispensado. Se você tiver com uma dor num dedo, numa unha, o teu corpo sente que aquele dedinho está machucado, que ali tem uma coisinha errada com uma unha. Olha como o nosso corpo trabalha em conjunto. E assim é o corpo de Cristo. Nós não fazemos nada sozinho. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos dos irmãos da intercessão. Nós precisamos dos irmãos que fazem visitação. Nós precisamos daqueles que amam limpar, arrumar, organizar a igreja. Nós precisamos dos que cantam, dos que louvam, dos que tocam. Nem todo que toca canta. Então, cada pessoa Deus vai usar de uma forma. Então, nós precisamos abrir o nosso coração, entender o nosso chamado, o nosso propósito, porque cada um de nós Deus criou, gente, com um propósito. Ninguém está aqui para ocupar a terra inutilmente, não. E a gente precisa aprender com Jesus, gente. Sabe por quê? Jesus, ele criticava o amor próprio excessivo, porque ele acreditava que as pessoas que aceitam depender de Deus e abrem mão da sua autossuficiência alcançam a plenitude. Tem vezes que a pessoa se acha autossuficiente, que ela não precisa de Deus, ela não precisa de ninguém. E isso não é bom para ninguém, porque a palavra mesmo diz, Deus disse o que não é bom que o homem viva só. Deus criou a mulher para que o homem não ficasse sozinho.
Cada animal tem o seu parzinho. Então, é uma coisa, a pessoa não pode dizer, eu não preciso de ninguém. Ela se torna arrogante, ela se torna orgulhosa, presunçosa. Ela precisa aprender que ela precisa dos outros. E é preciso humildade para reconhecer que não somos Deus, gente. E saber que nós precisamos nos relacionar com Ele para sermos espiritualmente completos. Eu não sou Deus, eu não estou no lugar de Deus para julgar ninguém. Como é que eu vou dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, se eu não perdoo os outros e se eu estou estendendo o dedo para o outro, julgando o outro, querendo tirar o cisco do olho do outro? Se tem uma trave no meu, primeiro eu tenho que olhar para mim. Olhar para mim. Não é primeiro, é olhar para mim sempre. Eu não tenho que cuidar da vida do outro. Eu não tenho que jogar pedrinha no telhado do outro, estender o dedo para o outro, porque eu também erro. Eu também tropeço. Eu também tenho que estar todo dia pedindo perdão para Deus. Senhor, me perdoa. Se eu errei aqui, se eu errei ali, se eu errei com palavras, em gestos e atitudes, obras, Pai. Me perdoa se eu não lembro, mas eu peço perdão pelos pecados que eu cometi. Então, quem sou eu para querer julgar alguém? Eu não sou ninguém. E eu não sou Deus, gente. Não estou no lugar do Senhor. Porque se eu fizer isso, eu vou prestar conta no dia do juízo até da palavra que eu falei em juízo. Se eu falei mal de alguém, eu vou prestar conta disso em juízo também, gente. É algo muito sério. E nós precisamos aprender que nós deixamos de ser humildes e fingimos ser superiores aos outros quando sentimos medo de admitir que temos necessidade deles. A tendência atual da psicologia também reconhece a importância de dependência, gente, de dependermos dos outros. Não somos unidades autossuficientes, e sim seres interligados, um precisa do outro. No hospital, tá? Tem o médico. Mas se não tiver a enfermeira, não tiver o técnico, ninguém faz nada. O médico não faz o trabalho da enfermeira. A enfermeira até ajuda a técnica. Mas a técnica não faz o trabalho da moça da limpeza e nem da moça da copa da cozinha. Todos precisam do outro. O serviço social, a recepção, cada pessoa tem a sua função. Começa desde a entrada do hospital, a fazer a ficha, passar pela triagem, passar pelo médico, se vai fazer medicação, se vai receber uma receitinha e vai para casa, vai fazer um exame. Mas quem é que vem ali coletar o exame? Quem é que vem fazer a medicação? Não é o médico. O médico só vai olhar o exame. Ah, tá tudo certo. Ah, não tá? Vai tomar esse remedinho aqui, tá? Tá aqui a tua receitinha. Mas é um conjunto para as coisas funcionarem, gente. E assim também é na nossa vida, na nossa casa. Ninguém faz nada sozinho. Tem coisas que eu faço, tem coisas que é o meu esposo que tem que fazer. Então, nós dois precisamos cuidar da educação do nosso filho. Mas tem coisas que é ele que tem que fazer, tem coisas que cabe a mim. Tem coisas que ele faz que eu não sei fazer. Tem coisas que eu faço que ele não faz. Então, cada um precisa do outro. Um é o suporte do outro. Eu não posso dizer que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de ninguém. Eu preciso da pessoa que faz o pão, né? Eu preciso de uma pessoa que sabe fazer o bolo, a manicure, a pessoa que arruma o meu cabelo. Eu não sei cortar o meu cabelo sozinha, eu não sei fazer uma progressiva, um exemplo. Eu preciso do outro, da mão, do serviço do outro. Então nós não somos melhores do que ninguém. E também nós precisamos entender que o ponto de partida para a plenitude espiritual, gente, psicológica, é a nossa necessidade de ter um relacionamento com algo maior do que nós mesmos. Deus. A dependência saudável nos relacionamentos produz pessoas saudáveis. Relacionamentos saudáveis, não relacionamentos tóxicos, abusivos, violência doméstica, narcisista. Relacionamentos, gente, saudáveis, produz
produzem pessoas saudáveis. Por que nós falamos que quando a pessoa ela é criada em uma família, gente, num lar que é totalmente desestruturado, desnivelado, vamos dizer assim, né? A pessoa sai toda errada, porque ela vai ser o padrão daquela família que criou ela. Para você ver que um precisa do outro, nós moldamos os nossos filhos, eles são os nossos reflexos. A criança, os nossos filhos, nós somos os reflexos da nossa casa. Um lar disfuncional, nós vamos ser pessoas disfuncionais, criadas num lar onde tinha briga, onde tinha discussão, palavrão, palavras negativas, depreciativas, crenças limitantes, e isso é um lar disfuncional. Mas quando nós temos intimidade com Deus e nós entendemos que isso não provém dele, eu abandono as crenças limitantes. Eu não aceito aquilo. Eu repreendo e anulo a maldição de cada palavra depreciativa que foi lançada contra a minha vida. Quando eu começo a ter esse entendimento e eu perdoo aquelas pessoas que por não terem o conhecimento um dia falaram aquilo de mim, lançaram aquilo para a minha vida. Então, quando eu tenho esse conhecimento, eu começo a orar por aquela pessoa. Meu Deus, que essa pessoa tenha entendimento. Porque a boca dela está sendo usada só para amaldiçoar, Pai. Mas que ela entenda que uma boca abençoa e amaldiçoa, mas que ela seja bênção, para que ela colha bênção. Porque se ela continuar lançando maldição, ela vai colher maldição. Então quando nós vamos tendo maturidade espiritual, através da intimidade com o Pai, nós chegamos nesse patamar. Nós conseguimos olhar para as situações, gente, e entender que Deus perdoa o tempo da ignorância, quando eu e você também éramos ignorantes espirituais. Quando a gente falava palavrão, quando a gente andava no mundo, a gente falava tanta besteira, tanta coisa que a gente nem sabia. Mas quando a gente teve conhecimento, a gente pediu ao Senhor misericórdia da minha boca. Eu mentia, eu fazia fofoca, eu fazia isso. A gente começa a se analisar, se humilhar diante de Deus e reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer os nossos erros e pedir: Senhor, me muda, me dá um jeito. Isso é se humilhar, gente. É reconhecer, se humilhar diante da potente mão de Deus, que é o único que pode nos salvar, que é o único que pode nos limpar. E a gente precisa aprender também. Precisar dos outros nos torna mais fortes e não carentes. Os seguidores de Jesus nunca se consideravam melhores do que as outras pessoas pelo fato de precisarem delas para serem completos. Ao contrário dos fariseus, temos que agradecer a Deus por sermos como outras pessoas, porque isso nos coloca no caminho para conhecer a plenitude. Por que os discípulos eles precisavam dos outros também, gente? Eles faziam uma obra, pessoas enviavam mantimentos, enviavam ofertas, abriam a porta das suas casas para eles poderem pousar, davam alimento para eles quando eles viajavam, quando eles iam de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, de um vilarejo para o outro. Eles precisavam dos outros para lavar uma roupa para eles, para dar um prato de comida para eles. Eles não fizeram nada sozinho, assim como Jesus também não fez. Jesus também ia, ele ficava na casa de Lázaro. Jesus, ficou na casa de Zaqueu, nas pessoas que ofereciam: Senhor, hoje o Senhor vai ficar na minha casa, o Senhor vai jantar lá. Então, eles precisavam dos outros, como nós precisamos também. Nós precisamos do médico, do psicólogo, da psicanalista. Nós precisamos uns dos outros, daquilo que o mecânico para arrumar o carro. Eu não sei arrumar, eu sei fazer massagem, mas e o mecânico? Quem é que vai arrumar o meu carro? Um exemplo. Quem é que vai coletar o meu sangue e analisar vai fazer análise lá do resultado? A pessoa que estudou e se formou para aquilo. Eu não sei interpretar o exame, eu não sei nem tirar o sangue, como é que faz? Então, nós precisamos uns dos outros. Nós somos o corpo de Cristo. Então, não se acha superior e nem melhor do que ninguém.
Porque uns foram chamados para pregar, outros foram chamados para cuidar das crianças na escolinha. Nem todos têm chamado para ser pastor ou pastora. Cada um tem a sua função dentro do reino e dentro do corpo de Cristo. Então que a gente aprenda com essa palavra, gente, a ser humilde de coração. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprenda com ele. O que Jesus disse: bem-aventurados os humildes de coração, porque eles serão exaltados. Não é fazer como aquele publicano fariseu ali: eu não sou roubador, eu não sou isso, eu não sou aquilo, Senhor, eu sou o fulano. Só que o outro saiu justificado. Olha a sabedoria de Jesus para ensinar isso, gente. Ele através de uma parábola simples. E ele disse: quem saiu justificado? O publicano. Porque ele bateu no peito e reconheceu que ele era pecador, enquanto o outro ficava se qualificando. Não, Senhor, eu sou assim. Senhor, eu não roubo. Não, eu não faço isso. Eles colocavam leis pesadas sobre os outros que nem eles mesmos cumpriam. Então, que você faça uma análise da tua vida, uma reflexão dos teus atos, das suas atitudes, das tuas palavras, dos teus pensamentos, e que o Espírito Santo ministre ao teu coração e fale mais com você. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Pai, que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas, transformadas pelo poder da tua palavra, que o Senhor possa justificar a cada um de nós, que nós possamos ter intimidade contigo, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas falhas e saber que nós precisamos uns dos outros, Pai, que nós precisamos de pessoas que orem conosco, que clamem pela nossa vida, que pessoas intercessoras, daquele que estende a mão quando a gente precisa, de pessoas que estão ali abraçando o enlutado, de pessoas que estão ali estendendo a mão para aquele que não tem o que comer. Nós precisamos, Pai, da bondade, da humildade do Senhor na nossa vida e no nosso coração. Que essas pessoas, Pai, cada dia mais possam aprender contigo assim como eu aprendo, a cada devocional, a cada palavra que o Senhor tem nos dado, que eles possam estar aprendendo juntamente comigo, Pai, que eles tenham o seu coração voltado para o reino e para as coisas do alto, que o Espírito Santo trabalhe os seus corações, as suas emoções, seus sentimentos, os traumas, que eles sejam curados e libertos no nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente no nome de Jesus.